Boa noite, meus amigos. Dia 13 de maio, há 132 anos atrás, foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, da libertação dos escravos. Eu hoje fiz uma postagem sobre isso. Eu gosto de fazer postagem de coisas que eu pesquiso, de coisas que eu desenvolvo, de coisas que eu percebo, de coisas que eu cato aqui, cato ali. E eu gosto de fazer postagem colocando a minha opinião sobre assuntos. Gosto de pesquisar, desenvolver, construir, gosto de exercer a ciência. Não gosto muito de ficar repassando coisas por repassar. Repasso as coisas úteis, claro, boas. Mas esse é o meu perfil. Então eu postei no outro dia eu fiz um post falando sobre a importância das pessoas respeitarem as opiniões e as posições dos outros. Discordar, but respeitar. Fiz uma ontem falando no princípio da reciprocidade, da convivência humana, daquelas 3 pilastras fundamentais para uma convivência humana, que é o respeito, né? O respeito, do outro lado está lá que você tem que comungar com os mesmos valores, né? E no pilar central você tem que ter consideração, respeito, consideração e comunhão de valores, para te dar convivência humana, princípio da reciprocidade. Respeito, vou respeitar. Consideração, tem que saber considerar, né, a posição do outro. Nós somos diferentes. E o tempo anda, eu tenho percebido assim postagens assim angustiosas, carregadas de ódio. Não é indignação. Indignação é uma coisa boa, né? As pessoas confundem muito. Falam em ódio em relação ao comportamento de alguém que está indignado contra alguma coisa que está sendo feita contra o bem comum. E aí essa pessoa que está indignada reage. Aí a pessoa do outro lado diz que está vendo ódio nessa pessoa. Não, indignação, uma coisa maravilhosa. Se o Brasil tivesse pessoas que se indignassem mais, nós não estaríamos nessa situação. O pior silêncio, como dizem bem, é o dos bons. E como tem silêncio dos bons, né? Então eu tenho percebido muita postagem. Hoje mesmo eu tive uma postagem que eu vi no Instagram que eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque postagem carregada de ódio, porque o momento atual está prejudicando de alguma forma as pessoas. Sim, como o momento antigo também prejudicou. Então, se a pessoa se sente prejudicada, ainda mais agora numa pandemia que está todo mundo parado, a economia está parada, o dinheiro não está entrando, as pessoas começam a ficar, né, com os estresses elevados. E aí você vê postagens carregadas de falta de bom senso, entendeu? Com afirmações que não são as verdadeiras, né? Eu vi uma que diz que o Brasil está uma porcaria, até lá de fora todo mundo está vendo que está uma porcaria, e os, como é que se diz assim? Os ignorantes fazem parte de 30% que concordam com a linha do governo brasileiro. Os ignorantes fazem parte de 30%, e que é um absurdo, 30% que estão a favor desse governo, né?
que são ignorantes, porque os certos são os outros 70%. Aí eu pergunto para essa pessoa, quem é hoje no Brasil? Nem sei se esse indicador de 30% é correto, eu acho até que não é. Mas quem é hoje no Brasil que tem mais de que 30% de aprovação do povo brasileiro? Responde para o Maurício. Quem é hoje no Brasil? Quem é hoje no Brasil? Estou falando de futebol, não. No Brasil, do mundo político, que tem mais do que 30% de aprovação do povo brasileiro. Pô, então o cara que tem 30% deve ser um fenômeno, né? Bom, mas a verdade é o seguinte, são coisas assim impressionantes, né? Porque eu passei 5 anos na Cinelândia, vestido de policial e rodando o Brasil inteiro, dando pancada na corrupção, aquela coisa horrorosa que imperava no Brasil e que, graças a Deus, pelo menos no âmbito federal, a gente vive outros áreas. Hoje está uma notícia aí que já foi preso um no Rio, foi preso mais um outro aí, você que é subsecretário de saúde, hoje foi preso um outro já, né? Mas eu passei 5 anos batendo pesado na corrupção, Cinelândia toda quarta-feira, vestido de policial, rodei o Brasil inteiro com meu dinheiro. De 2014 a 2018 foram 5 anos. Engraçado, eu conto nos dedos quais foram as pessoas que falaram, porra, Maurício, aí, parabéns, aí você está aí batalhando por nós, coisa e tal. Não, muito poucos, porque o pior silêncio é o dos bons. E bons, entre aspas, que hoje estão reclamando da situação atual, porque de alguma forma está batendo e prejudicando de alguma maneira o seu interesse próprio. Também são pessoas que nunca pensaram no coletivo. Falam blá blá blá, entendeu? Porque a ação não existe. Então, essa semana já foi uma semana triste, perdi 3 grandes amigos. Não tem nada de Covid nessa história, porque a primeira pergunta que vem é essa, mesmo já pela idade avançada. E a gente vê isso no dia a dia, das postagens agressivas, entendeu? Agressivas. E de pessoas chamarem os outros de ignorantes. Respeite o outro. Se o outro acha que a economia tem que estar em paralelo com a saúde, respeite a posição desse outro. A verdade é só sua, que só tem que cuidar da saúde. Toda morte é importante. Agora estamos aí com 13 mil mortes. E o que vem por aí do caos da economia não é aqui, é no mundo inteiro. Tem ideia? Então, se alguém quer botar na balança as duas coisas, economia e saúde, respeite essa posição dessa outra pessoa. Se a tua verdade é só saúde, essa é a tua verdade. Se a tua verdade é só economia, essa é a tua verdade. Agora, divirja, respeite, considere, coloque a sua posição, mas sem chamar o outro de ignorante. Sem chamar o outro de ignorante. Eu estou fazendo 74 anos, já tenho mais de 50 anos de carreira. Não vou parar nunca de trabalhar. Estou trabalhando hoje, não paro, jamais. Vou estar sempre trabalhando por esse meu Brasil e por esse mundo. Então, assim, ninguém tem o direito de chegar e chamar o outro de ignorante. Nem quem não o conheça e até quem conheça. E até quem conheça que seja parente, e até parente mais idoso. Então pensa muito antes de falar, entendeu? O momento é de estresse, mas é um momento de aprendizado. É nessas horas que se tem maior aprendizado, experiência de vida, que se vê quem é mais equilibrado. É muito fácil, quando está tudo bom, o dinheiro está entrando, os negócios estão uma maravilha. É muito fácil você pensar e admirar aquela pessoa. O importante é nessa hora. É nessa hora, sim, do sofrimento. É na hora de perda. Cabeça centrada, coração no lugar, baixa a bola do estresse, se coloca na posição do outro, respeite a opinião do outro. Se o outro estiver conversando com você
com respeito, mantenha sempre o nível de respeito. Se o outro quiser sair do nível de respeito, dá um jeito do outro saber que está completamente errado, que está na contramão da realidade. E vamos baixar o nível desse estresse na rede, porque tem postagens que são indigestas, gente. Tá difícil participar de grupo WhatsApp, grupo Facebook. O estresse está muito grande, as pessoas estão num nível de insuportabilidade e falta de tolerância, entendeu? E quando era um momento que isso é que tinha que estar imperando, de solidariedade, né, de todo mundo se apoiando. Eu vejo muito pouca gente fazendo ato solidário mesmo, várias iniciativas aí, mas chegar junto, eu vejo pouco. A solidariedade é sempre maior nas áreas onde tem mais dificuldade, é nas comunidades. São muito solidários. Quanto mais vai aumentando o nível, claro, tem as exceções, graças a Deus, e não são poucas, mas a maioria pensa muito na sua individualidade, no seu egoísmo, se tranca, se isola, e o que está para fora deixa acontecer. O meu está garantido. Eu precisava fazer isso, fiquei muito chateado com algumas coisas que eu via na internet, muito desrespeito, muita desconsideração, mas é aquela história, nem todo mundo comunga com os mesmos valores. Então, que segure os seus valores e não leve agressividade para os outros, porque ninguém aqui está vivendo nessa vida para estar recebendo aí ofensa gratuita. A vida é um aprendizado, nunca é tarde, reprocessa, muda, vai ter uma vida melhor. Tchau, galera, boa noite.